E se o pior castigo de Deus não fosse o fogo do inferno? E se o juízo mais assustador fosse Deus deixar você acreditar numa mentira, sem te corrigir, sem te interromper, sem te avisar, apenas permitindo? O apóstolo Paulo escreveu isso com palavras pesadas, afiadas como espada. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Não é o diabo, não são os demônios. É Deus, permitindo que uma geração seja enganada, deixando que os olhos se fechem, que os ouvidos se anestesiem, que a alma aplauda o próprio cativeiro. E o motivo? Eles rejeitaram o amor pela verdade. Eles preferiram a injustiça. Eles buscaram o que queriam ouvir e não o que precisavam ouvir. Por isso Paulo afirma: para que todos sejam condenados, os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Este é o tipo de versículo que a maioria das igrejas prefere ignorar. Porque ele revela algo assustador sobre Deus. Ele não obriga ninguém a conhecê-lo. Ele permite o engano quando o coração já escolheu o erro. Deus não segura quem quer se perder. Ele avisa, ele envia profetas, ele chora. Mas se a alma insiste, ele permite. É o mesmo princípio de Romanos 1, onde Paulo diz: por isso Deus os entregou aos desejos do seu coração. Entregou, abriu mão, deixou ir. Não foi castigo com trovão, foi silêncio. Deus parou de lutar. E deixou que cada um seguisse seu próprio caminho. E essa é uma das piores formas de juízo, quando Deus não responde mais. Porque o engano se torna confortável, a mentira parece verdade, e a consciência se cauteriza, como ferro quente na carne, que mata a dor. Hoje, vivemos numa geração que quer um Deus sob demanda, um Deus que não confronta, que aprova tudo, que apenas consola, abençoa e multiplica. Mas esse não é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus da operação do erro. O Deus inventado por quem não suporta a verdade, por quem não quer arrependimento, não quer renúncia, não quer mudança, quer apenas permissão. E a verdade é que Deus pode dar essa permissão. Você quer viver do seu jeito? Você quer o evangelho sem cruz? Você quer um caminho largo, sem confronto, sem dor? Deus vai deixar. Mas saiba, isso é juízo. Não é liberdade, é condenação disfarçada. E não há coisa mais assustadora do que um ser humano que se sente bem enquanto está sendo julgado. Esse é o cenário de 2 Tessalonicenses 2. Paulo descreve o fim dos tempos. Ele fala do anticristo, do homem da iniquidade, do espírito do engano que se espalhará como veneno sobre as nações. Mas o mais chocante é que o engano virá autorizado. Deus o permitirá. Por quê? Porque o mundo rejeitou a verdade, porque trocou a palavra por emoção, o temor por entretenimento, a santidade por relevância. E Paulo diz: Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Não é que Deus quer enganar, é que o ser humano quer ser enganado. E Deus não força ninguém a amar a verdade, Ele oferece. Mas se você rejeita, Ele permite que você acredite em outra coisa. E aqui está o ponto mais sombrio desse mistério espiritual. Deus não precisa destruir você. Ele só precisa deixar você acreditar no que já deseja. Esse é o juízo. E quando olhamos ao redor, parece que esse espírito já está agindo. Quantas igrejas estão cheias, mas vazias da verdade? Quantas mensagens são aplaudidas, mas não têm Bíblia? Quantas pregações falam de cura, prosperidade, autoestima, ativação de dons, mas nunca falam de pecado, inferno, juízo, cruz? O que é isso, senão uma operação do erro, um engano confortável? Um evangelho sem sangue, sem lágrimas, sem renúncia. A igreja de Laodiceia vive assim. Ela diz: sou rica, estou abastada e não preciso de nada. Mas o próprio Jesus diz: tu não sabes que és miserável, pobre, cego e nu.
Esse é o retrato da geração atual. Pessoas iludidas com sua própria fé, sem perceber que Deus já está do lado de fora, batendo a porta. A pergunta é: quantos hoje estão dentro da igreja, mas fora da verdade? Quantos estão seguindo o Mestre segundo seus próprios desejos, mas escolheu o orgulho, rejeitou a obediência? E então, o Espírito do Senhor se retirou dele, e em seu lugar veio um espírito maligno. Permissão, juízo, silêncio. Deus não o matou, apenas saiu de cena. E Saul continuou reinando, continuou usando a coroa, continuou indo às guerras, mas por dentro ele já estava vazio. Até que finalmente, no desespero, procurou uma médium e morreu, sem Deus, sem direção, sem salvação. Essa é a operação do erro, uma vida que parece normal, mas está completamente fora do propósito. E o mais assustador, isso não começa com rebeldia. Começa com indiferença, com o abandono sutil da verdade, com o desprezo ao arrependimento, com o costume de ouvir, mas não praticar. E aos poucos, o coração se fecha, a mente se endurece, a alma se torna insensível. E então, Deus permite que você ouça falsos profetas, permite que você se encante com falsos sinais, permite que você siga um falso evangelho, porque você já não quer mais a verdade. O mais assustador dessa profecia não é a mentira em si, mas o desejo por ela. Não é o engano que entra pela força, mas o coração que abre a porta. E quando Deus se cala, não é sempre silêncio. Às vezes é permissão. Permissão para acreditar no que se quer, para seguir o próprio caminho, mesmo que esse caminho seja um abismo disfarçado de luz. Porque a Escritura diz: por isso Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2:11. Não foi o diabo, não foram os falsos mestres. Foi Deus. Ele entregou os homens ao próprio desejo, e o engano se tornou justo, o erro se tornou verdade. E o juízo começou com aparência de bênção. As pessoas começaram a chamar aquilo de unção, de avivamento, de revelação, mas era apenas o reflexo da própria ilusão. E o pior tipo de engano é aquele que se parece com a verdade. Porque Satanás, desde o Éden, nunca ofereceu algo grotesco. Ele ofereceu algo que parecia bom para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Esse é o padrão eterno da mentira. Não chocar, mas seduzir, mas encantar. E é por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses com tanto peso. O espírito do anticristo já agia nos dias deles, mas o mistério estava sendo retido até a hora de se revelar com toda a força. Ele viria com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, milagres, curas, palavras de sabedoria, mas tudo isso baseado em um espírito autorizado por Deus, para testar os que não amam a verdade. Não basta conhecer a verdade, é preciso amar a verdade. Porque o que segura o juízo não é o conhecimento, mas o amor por aquilo que é verdadeiro. E onde não há esse amor, haverá juízo. O engano se tornará visível, sim, mas só para os que têm os olhos abertos. E os demais vão continuar aplaudindo. No tempo de Acabe, o Espírito saiu diante do trono de Deus e disse: eu descerei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E o Senhor respondeu: você os enganará e prevalecerá. Vá e faça isso. 1 Reis 22:22. Isso está na sua Bíblia. O trono que envia a verdade também permite o engano. Mas não por injustiça, é por justiça. É como Paulo diz: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. O juízo não há Deus punindo gente inocente, é Deus entregando o homem ao seu próprio apetite espiritual. Se o coração ama o erro, então que viva no erro. Se rejeita a correção, então que permaneça na ilusão. E se zombou da verdade, então que celebre a mentira como se fosse revelação. Essa é a geração que vive o juízo mais silencioso de todos.
Não há trovões, não há terremotos. Apenas o som suave de milhões de vozes repetindo doutrinas que parecem certas, mas foram sopradas por espíritos. Púlpitos sofisticados, roupas santas, palavras doces, mas por trás de tudo isso, um pacto com a ilusão. A mentira virou produto, o engano virou ministério e a sedução virou estratégia. O espírito do engano não possui apenas pessoas, ele domina sistemas inteiros, plataformas, redes, comunidades inteiras, pessoas que, em nome de Deus, promovem aquilo que Deus abomina. E tudo isso com sinais, porque o texto bíblico é claro: sinais e prodígios da mentira. Sinais da mentira. Isso significa que nem todo milagre é prova da verdade, nem toda visão vem de Deus, nem toda cura é do céu. E quem não ama a verdade será seduzido por aquilo que parece espiritual, mas nasceu no engano. O espírito do engano fala suave. Ele não grita. Ele se apresenta com luz, com aparência de piedade, mas esconde um veneno mortal, a confiança no erro. E o que acontece com quem resiste a esse espírito? Ele não é perseguido só por fora, mas por dentro, porque os que amam o engano odeiam quem insiste em confrontar. Vão acusar de soberba, de falta de amor, de julgamento. Mas a verdade sempre foi desconfortável. E quem a carrega sempre pagou um preço. A Escritura nos mostra que o maior juízo de Deus não é sempre fogo. Às vezes é silêncio. É deixar o homem acreditar no que quer. É não impedir a ilusão. É permitir que a mentira se torne realidade para quem a desejou. E esse é o ponto mais sombrio. O engano autorizado parece bênção, parece prosperidade, parece unção, mas é o princípio do fim. Por isso, Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Ele não falou: vigiem contra a fome, ou fujam da perseguição. Ele disse: cuidado com o engano. Porque o engano é o único sinal que pode se disfarçar de promessa. E agora, o mundo inteiro se prepara para isso. Uma era de mentiras com aparência de glória. Uma geração que rejeita a verdade. E por isso será entregue à sedução. Mas quem ama a verdade, verá além da aparência. Resistirá ao espírito do erro. E será preservado para o reino que não pode ser abalado. A escolha está diante de cada um. Você pode continuar acreditando no que agrada, ou pode escolher a verdade que confronta. Mas saiba disso: se você deseja a mentira, Deus pode deixá-la parecer verdade.